Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Biologia no Enem. Aqui revisaremos conceitos fundamentais para se obter um bom rendimento na seção de Biologia da prova de Ciências da Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor João Ravelli e estou com vocês nessa jornada. Dando sequência a mais uma aula, nessa aula abordaremos o assunto de genética no Enem, especificamente a genética pós-Mendel e os avanços tecnológicos e do conhecimento que conseguimos desde então, né? Então vamos lá. Vejamos essa questão do Enem de 2015. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ele apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18. Então vamos ao conteúdo que envolve essa questão. Vamos revisar esses conceitos. Cromossomos. Cromossomos são estruturas compostas por sequências de DNA associadas a proteínas e que contêm arranjos de genes em sequência linear. Eles podem ser autossômicos quando condicionam características do corpo não responsáveis pela determinação do sexo, ou, como o próprio nome já diz, sexuais, quando condicionam características responsáveis pela determinação sexual. Gene, uma sequência ordenada de nucleotídeos localizada em um locus no cromossomo que codifica um produto final específico. Esse produto final específico geralmente é uma proteína ou alguma outra molécula regulatória. Locus gênico é o local do gene no cromossomo. Alelo são versões de um mesmo gene. E cromossomos homólogos são os cromossomos irmãos, que apresentam mesmos genes e loci gênicos. Então, no exemplo, nós temos aqui esse cromossomo, e nessa região desse cromossomo, nós temos essa sequência aqui. Como são duas fitas, já está dizendo aqui que é de DNA. Nós temos esse gene, o gene 1, e o gene 2. São alelos de um mesmo gene. Nesse outro caso aqui, nós temos os cromossomos homólogos que possuem esses genes R e R. São cromossomos homólogos, mesmo gene, mas com alelos diferentes. Outro caso de alelos diferentes, nós temos na questão de determinação do fator do tipo sanguíneo no sistema AB0, que nós temos o gene do fator sanguíneo, né? E o alelo para o A, para o B e para o O. Nós temos que haploide, ou N, é quando o indivíduo ou célula possui um cromossomo e há um único alelo para um determinado locus gênico. Diploide, ou 2N, possui pares de cromossomos e há dois alelos para um determinado locus gênico. Euploidia, modificação no número de conjuntos inteiros de cromossomos. E esse conceito de euploidia está associado ao de poliploidia, que são vários genomas em excesso. E o conceito de aneuploidia, que são modificações no número isolado de cromossomos. Então, esse exemplo aqui desse cariótipo é o cariótipo humano, em que nas células somáticas nós temos, que não são os gametas, né? Nós temos 23 pares de cromossomos, que são 22 autossômicos e um sexual. 22 autossômicos e um sexual.
que pode ser XX, que determina o sexo feminino, e XY, que determina o sexo masculino. Mas podemos dizer também nessa seguinte notação: 44 cromossomos autossômicos e 2 sexuais. As células diploides, que normalmente são as células somáticas, que são qualquer célula do organismo, né? Elas são descritas como 2N igual a 46. Isso para a nossa espécie, para a espécie humana, mas outras espécies têm esses valores diferentes. E os gametas são haploides, são escritos na notação de N igual a 23. Os gametas apresentam metade dos cromossomos que uma célula comum do organismo, a célula somática. Num caso de euploidia, nós não teríamos 2N, nós teríamos 3N, 4N. E no caso de aneuploidia, teríamos a seguinte notação: 47XX mais 21. Essa notação quer dizer o quê? Que houve uma alteração no número isolado de cromossomos. Apareceu mais um cromossomo. Qual que apareceu? Esse 21. Então, está dizendo que o indivíduo do sexo feminino, que tem 47 cromossomos, e o que está em excedente é o 21. Certo? Dando sequência à revisão de conceitos, nós temos genótipo, alelos de um locus gênico. Fenótipo, característica ou aspecto que se manifesta no indivíduo. Então, aqui nós temos esse exemplo. Nós temos o genótipo Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. E os seguintes fenótipos: verde, verde e amarelo. Certo? 3 genótipos, 2 fenótipos. O conceito de heredograma são diagramas que representam a herança de genótipos. São aqueles diagramas em que quadrado representa indivíduo do sexo masculino, círculo representa indivíduo do sexo feminino, e tem toda a questão da herança, né? Cruzamento teste, que nós vimos na aula anterior, consiste em cruzar um indivíduo portador de uma característica dominante, que a gente pode ou não saber se é homozigoto ou heterozigoto, com um recessivo, puro homozigoto. E, dependendo dos resultados, identificar sua genotipagem. Outros conceitos importantes: o de dominância completa. O fenótipo é determinado pelo dominante, inclusive nos heterozigotos. Nós temos aqui o heterozigoto, tem o mesmo fenótipo do homozigoto dominante, esse verde escuro. E o homozigoto recessivo, ele é branco. Mas existem casos onde há ausência de dominância, que são os seguintes: dominância intermediária. O fenótipo do heterozigoto é intermediário aos dos homozigotos. Dominância intermediária, fenótipo intermediário. Como assim? O duplo, o homozigoto dominante, né? Ele é verde escuro. O homozigoto recessivo, ele é branco. O heterozigoto, ele é verde claro. É um fenótipo intermediário aos dos homozigotos. Na codominância, o fenótipo do heterozigoto é intercalado, mantendo evidentes os fenótipos dos homozigotos. Nesse caso, Vzão, 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 Bzão, Bzão, Bzão. Bzão, Bzão é branco, Vzão, Vzão é verde. O heterozigoto Vzão, Bzão, ele é verde e branco. É misturado, certo? Mas fica bem evidente os fenótipos dos homozigotos, enquanto que na dominância intermediária ele é um verde claro, certo? É um terceiro fenótipo, e aqui o fenótipo fica evidente, os fenótipos dos homozigotos. Aqui o fator RH. O fator RH, ele determina a presença ou a ausência do fator D nas hemácias. E o fator RH positivo,
ele é dominante, por isso ele está descrito como Rzão traço, e o RH negativo ele é recessivo, por isso que ele está escrito como Rzinho, Rzinho. E o sistema ABO, ou AB0, que é o nosso sistema sanguíneo principal, né? Ele trata sobre a presença ou a ausência das proteínas A e ou B nas hemácias, em que A é codominante com B, ou seja, na existência do alelo A e do alelo B, ambas as características são expressas. E o Izinho ele é recessivo para os outros dois. Então, nós temos aqui que o indivíduo do grupo sanguíneo A ele apresenta essa conformação de hemácia com esse antígeno e ele é anti-B. O B apresenta essa conformação com esse antígeno e ele tem o anticorpo anti-A. O AB apresenta em codominância do A com o B os dois fenótipos aqui na camada externa da hemácia, possuindo os antígenos A e B e nenhum anticorpo, enquanto que o O ele não apresenta nenhum antígeno, mas apresenta os anticorpos anti-A e anti-B. Isso explica, principalmente, né, o formato de doação de sangue, quem recebe de quem doa para quem. Certinho? Alelos letais é quando acontece, né, de apresentar letalidade quando ocorre em homozigose. Nesse exemplo aqui desses ratos, quando o indivíduo apresenta esse alelo azão, ele morre ainda no útero. Então, esse é um caso de alelo letal dominante, porque enquanto em homozigose dominante, ele apresenta a letalidade, enquanto que em homozigose recessiva, ele é preto, certo? Polialelia ou alelos múltiplos, quando há mais de 2 alelos para um mesmo locus gênico. Penetrância, porcentagem que informa quantos indivíduos em uma população expressam o fenótipo esperado para o genótipo. Expressividade, grau no qual uma característica é expressa. Em expressividade, tem um exemplo muito claro que é da polidactilia, que são indivíduos que apresentam um dedo a mais, né? Um sexto dedo na mão ou no pé. E aí, às vezes, o dedo pode ser um dedo completamente formado, inclusive com manipulação, poder mexer e tudo, mas pode ter uma expressividade tão baixa, que pode aparecer só como se fosse um sinal, e a pessoa nem se tocar que tem essa característica, né? E no caso de pleiotropia, um par de alelos condiciona mais de um caractere. Interação gênica. Um caractere é condicionado por mais de um par de alelos. É o caso, por exemplo, do formato da crista nas galinhas, né? Que os genes R e E interagem entre si na formação desse fenótipo. Noz, rosa, ervilha e simples. E eles podem interagir não somente em cooperação, mas nessa forma de epistasia, que é uma interação gênica onde um par de alelo inibe a expressão de outros alelos envolvidos, que é o caso da coloração desses ratinhos aqui, que a pelagem agude, ela pode ser expressa a partir de um genótipo C-P-, a pelagem preta Czão-Pzinho, mas quando o C está em homozigose recessiva, ele condiciona a formação de albino, independente do P ser homozigoto ou heterozigoto, certo? Dominante ou recessivo, teve o Czinho, o camundongo vai ser albino. Ligação gênica ou linkage é quando os genes estão situados no mesmo cromossomo. Nessa imagem aqui nós podemos observar que o Azão está ligado com o Bzão, assim como o Azinho está ligado com o Bzinho. E no final da meiose são formados os gametas, onde o Azão está com o Bzão e o Azinho está com o Bzinho. Existe alguma forma de o Azão ir com o Bzinho e o Azinho ir com o Bzão?
Sim, e nós chamamos isso de permutação ou crossing over, que é quando na prófase 1 da meiose, duas cromátides homólogas sofrem ruptura no mesmo local e uma fica com fragmento da outra, gerando uma recombinação gênica. É nesse caso aqui, ó, o vermelho se entrelaçou com o azul, no final tinha essa diferença aqui, e os gametas formados foram diferentes do que normalmente formaria, todo vermelho e todo azul. Formou essa mistura aqui, essa recombinação gênica. E a taxa de permutação entre os genes ligados é influenciada pela distância que separa esses genes no cromossomo. Então, quanto mais distante, maior a probabilidade de ocorrer a permutação, porque fica mais fácil ocorrer essa ruptura, né? Agora, os tipos de herança. Nós temos a herança ligada ao sexo ou ligada ao X, que é a herança onde os genes estão localizados na região do X, que não é homóloga ao Y, que é nessa região aqui, rosa, região do X, que não é homóloga ao Y. Porque nós sabemos que o cromossomo X ele é diferente de tamanho, realmente, do cromossomo Y. Exemplo dessa característica, daltonismo e hemofilia, que nos indivíduos do sexo feminino precisa estar em homozigose recessiva para ocorrer, enquanto que no sexo masculino só tem uma possibilidade de acontecer. É ou ter o alelo no X recessivo ou dominante. Tendo recessivo, ele é acometido pela doença. Mas temos também a herança holândrica, ou ligada ao Y, ou ainda também chamada de restrita ao sexo, que é a herança onde os genes estão localizados na região Y, não homóloga ao X. Por que ela é restrita ao sexo? Porque só vai ocorrer em indivíduos do sexo masculino, porque o Y só está presente no sexo masculino. É importante frisar que essas duas heranças elas estão relacionadas a cromossomos sexuais. Então, ligada a X ou ligada ao sexo, e ligada ao Y ou restrita ao sexo, ou ainda holândrica, estão relacionadas a cromossomos sexuais. E essas duas heranças seguintes: herança influenciada pelo sexo, quando o sexo influencia a relação de dominância e recessividade da característica em heterozigose. Um exemplo que nós temos é a calvície, onde a heterozigose no homem determina calvície e na mulher determina a não calvície. E nós temos também a herança limitada ao sexo, quando a expressão da característica está limitada a um dos sexos, que é o caso da hipertricose auricular, que é essa formação de pelos na orelha. Mulheres podem até apresentar os alelos, mas somente homens podem desenvolver a característica. E essa herança aqui, elas são heranças relacionadas a cromossomos autossômicos, ou seja, qualquer um dos outros sem ser os sexuais. Então, vamos voltar para a nossa questão, que é do Enem de 2015. Na nossa lista de atividades, no link logo abaixo, é a questão de número 8. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a forma cariotípica 47XY mais 18. Parecido com o exemplo que a gente viu na parte teórica, 47, porque ela tem um a mais, no caso ele, né, tem um a mais, 46 mais 1, 47, é do sexo masculino, XY, e o que está excedente é o mais 18, certo? Então, vamos lá, 46 cromossomos, 44 autossômicos e 2 sexuais. XX determina um fenótipo do sexo feminino, XY, um fenótipo do sexo masculino.
Esse indivíduo tem 47 cromossomos. A gente sabe que XY ele é do sexo masculino e esse mais 18 é o que está excedente. Nós temos aqui um exemplo do cariótipo da espécie humana. Esse indivíduo é XY, 46, mais 1, 47 no 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural ou numérica. Em momento algum da questão ficou claro que era um problema de formação do cromossomo, e sim do número de cromossomo. 47 ele tem um a mais. Então já sabemos que é numérica. Agora, numérica do tipo euploidia, ocorreu uma modificação no número de conjuntos inteiros de cromossomos. Ele passou de 2N para 3N, 4N? Não, foi só um cromossomo a mais. Poliploidia, vários genomas em excesso, que é um exemplo de euploidia? Não. Aneuploidia, modificação no número isolado de cromossomos. Foi o 18 que teve um a mais. Então, o item que responde corretamente essa questão é o item E, que fala que foi uma alteração numérica do tipo aneuploidia. Próxima questão, Enem 2012, na nossa lista é a questão de número 9. Na investigação de paternidade por análise de DNA, avalia-se o perfil genético da mãe, do suposto pai e do filho pela análise de regiões do genoma das pessoas envolvidas. Cada indivíduo apresenta um par de alelos iguais ou diferentes, iguais homozigoto, diferentes heterozigoto, isto é, são homozigotos ou heterozigotos, como eu falei, né? Para cada região genômica. O esquema representa uma eletroforese com 5 regiões genômicas classificadas de A a E, cada uma com 5 alelos, analisadas em uma investigação de paternidade. Quais alelos da sequência das regiões apresentadas o filho recebeu obrigatoriamente do pai? Nós temos aqui os possíveis alelos, mãe, filho e pai. Vamos olhar do filho, comparando com mãe e com pai. Esse primeiro alelo só pode ter vindo da mãe, porque não tem correspondência com o pai. Lembrando que 50% da carga genética do filho é da mãe e os outros 50% é do pai. Esse outro alelo obrigatoriamente veio do pai. Então, marcamos o 2. Esse daqui veio da mãe, esse do pai. Marcamos o 4. E assim sucessivamente. Esse veio do pai, esse veio da mãe. O seguinte veio do pai, o próximo da mãe. Esse veio do pai e o seguinte veio da mãe. Portanto, nós temos 2, 4, 2, 1, 2... e o último aqui, o 3. 2, 4, 2, 1, 3. 2, 4, 2, 1, 3. Portanto, o item que responde essa questão é o item B. Próxima questão. Questão do Enem de 2014. Na nossa lista, ela é a questão 30. Antes de técnicas modernas de determinação de paternidade por exame de DNA, o sistema de determinação sanguínea ABO foi amplamente utilizado como ferramenta para excluir possíveis pais. Embora restrito à análise fenotípica, era possível concluir a exclusão de genótipos também. Considere que uma mulher teve um filho cuja paternidade estava sendo contestada. A análise do sangue revelou que ela era do tipo sanguíneo AB e o filho do tipo sanguíneo B. Então vamos lá. A mãe era AB, logo o genótipo dela era IA e B. O filho era B, logo ele é IB, IB ou IB-izinho. Lembrando que A e B são codominantes, mas ambos são dominantes sobre o izinho. O genótipo do homem pelo sistema AB0 que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é... Então, se o filho é B, ele recebeu esse IB da mãe. Logo, do pai, ele recebeu ou o segundo IB ou o izinho.
Então, o pai tem que possuir o IB ou Izinho. Portanto, ele tem que ser do tipo AB, B ou O. O primeiro exemplo, o pai é do tipo A. A mãe é B, o tipo A só daria para ser filho A ou AB. O segundo, do tipo A, mas do tipo A heterozigoto, ele tem o Izinho. Um cruzamento daria A homozigoto, A heterozigoto, AB e B heterozigoto. Se o pai fosse B, cruzando AB com B, daria AB ou B. Se o pai fosse B heterozigoto, cruzando AB com o B heterozigoto, daria AB, A heterozigoto, B e B heterozigoto. Se fosse O, cruzando o AB com o O, daria A ou B. Portanto, se o pai fosse o do item B, seria realmente o pai, poderia ser o pai dessa criança. Se ele fosse o do item C, também do item D, teria duas possibilidades, duas probabilidades de ser. Se do item E também. Então, o que exclui a possibilidade de paternidade desse filho é, mais uma vez, não portar nem o alelo IB, nem o alelo Izinho, que é o que já completaria, né, para o filho CB. Portanto, marca corretamente essa questão, o item A. A próxima questão, também de grupo sanguíneo, só que dessa vez envolve um pouquinho de matemática. O quadro a seguir refere-se aos grupos sanguíneos humanos e seus respectivos genótipos. E o esquema seguinte representa as possibilidades de doação entre esses diferentes grupos. O A pode ser homozigoto ou heterozigoto, o B homozigoto ou heterozigoto, o AB heterozigoto e o O homozigoto recessivo. E o esquema de doação? O O doa para ele mesmo e para todos os demais, o B doa para ele mesmo e para o AB, o A doa para ele mesmo e para o AB, e o AB recebe de todos, mas só pode doar para ele mesmo. Então vamos lá ao pedido da questão. Um casal tem 3 filhos, sendo um do grupo A, outro do grupo B e o terceiro do grupo O. Isso quer dizer que o que é do grupo A, ele é IA, tracinho, né? O do grupo B, ele é IB, tracinho. E o do grupo O, ele é Izinho, Izinho. Considerando-se somente o sistema AB0 para fins de transfusão sanguínea, a probabilidade de o casal dar à luz a uma menina que no futuro possa doar sangue para todos os irmãos é de progenitores que originaram o indivíduo do tipo sanguíneo O, obrigatoriamente tem o Izinho, certo? Então, tem o Izinho aqui. Do pai da mãe ou da mãe do pai, enfim, tanto faz. Tem que ter o Izinho em cada um dos dois. O A vai para um e o B vai para o outro. Portanto, o filho A é heterozigoto A, o filho B é heterozigoto B, o filho O é Izinho, Izinho, e os pais eram A e B heterozigotos. Então, a questão que é a probabilidade de uma menina e do sexo uma menina e do tipo sanguíneo O. Vamos para o quadro. Os gametas possíveis desse casal. IB, Izinho, IA, Izinho. Cruzando, IA, IB, IA, Izinho, IB, Izinho, Izinho, Izinho. Ele quer saber a probabilidade de que no futuro possa doar sangue para todos os seus irmãos. Quem é o tipo sanguíneo que pode doar para A e para B e para si mesmo? É o O. Então, ele quer saber se a menina é realmente do tipo sanguíneo O. Nesse cruzamento aqui, nós podemos observar que é 1 em 4 possibilidades, ou seja, 25%. Aí, se você for um pouquinho apressado, você já vai marcar diretamente o item D. Sendo que você esqueceu de mais um detalhe. Ele quer a probabilidade de ser uma menina.
E a probabilidade de ser menino ou de ser menina é de 50%, um meio em cada cruzamento. Multiplicação de fração, porque na regra de probabilidade, se você quer uma coisa e outra, você multiplica. Se você quer uma coisa ou outra, você soma. Multiplicação de fração, multiplica em cima, multiplica embaixo. 1/8 é aproximadamente 12,5% desse casal ter no futuro uma menina do tipo sanguíneo O. Então, marca corretamente a questão, o item E. Certo? Então, por hoje é só. Ficamos com mais uma aula. Não esquece de acessar o link e baixar todas as questões. As questões possuem gabarito ao final e pode facilitar em muito os seus estudos. Certo? Obrigado e até mais.